A decisão mais inteligente que tu pode tomar sendo um homem jovem é encontrar uma mulher tão jovem quanto tu de valor e começar um relacionamento sério com ela. E eu vou te explicar a lógica por trás disso, baseado em um conceito científico que já existe há muito tempo, que é o seguinte. Mais ou menos desde o século II, na Europa, existe uma forma de expressão chamada o evento Black Swan, que seria cisne negro. E esse evento ele acontece justamente quando acontece algo que ninguém esperava, não era previsível, mas que quando acontece, a gente vê que aquilo ali estava bem debaixo do nosso nariz, que a gente só não percebeu. Esse evento normalmente ele é colocado para coisas muito grandes, como tipo a pandemia, como a crise que teve em 2008 financeira, mas se a gente for adaptar esse evento, o evento do cisne negro, para dentro de relacionamentos amorosos, o que acontece é, às vezes, e isso é muito comum, e quando eu falo disso vem pelo menos um ou dois exemplos na tua cabeça de amigos teus, mulheres muito bonitas, nota 10, mulheres atraentes, bonitas, femininas, que ficam com homens que não são nada desenvolvidos e nem são bonitos. Caras tipo nota 4 com mulheres nota 10. Isso é muito comum. E isso é meio que um evento Black Swan, porque tá acontecendo o fato de algo raro que não é muito previsível acontecer. Uma mulher muito boa com um cara que nem é tão bom assim. Só que se tu for parar pra ver, isso é muito comum de acontecer quanto mais novo o casal é. Isso acontece justamente porque mulheres jovens, mulheres da nossa idade, por exemplo, adolescentes ou jovens adultas, elas não têm tanta capacidade de reconhecer o valor de um homem ou de saber se ele é ruim ou se não é. Então isso é normal de acontecer porque mulheres muito femininas, mulheres muito boas, acabam se relacionando com caras que não são tão bons assim. Elas não têm muito bem esse parâmetro já feito na cabeça delas, já estabelecido do que é um homem bom e do que não é. Então é por isso que a gente vê esses caras que não têm visão de futuro, não são bonitos, não têm dinheiro, ficando com mulheres tão boas, tão femininas, tão inteligentes e que são mulheres nota 10, mas que ficam com esses caras que não são tão evoluídos. Isso é um fenômeno que acontece desde sempre. Isso é muito normal. Quanto mais jovem for o casal, isso mais tende a acontecer. Só que, entendido que isso é um evento que acontece independente do casal, independente das razões, o que tu precisa fazer é o seguinte. Quando tu vê esse casal, quando tu vê esse cara que é nota 3 com uma mulher nota 10, o que geralmente acontece é, ao longo do tempo, em um prazo curto de tempo, eles acabam terminando. Esse relacionamento não consegue durar, porque justamente é um cara sem visão de futuro, um cara que não tem muito bem um propósito de vida, com uma mulher que precisa de um homem que tem um propósito de vida. E aí acaba que eles não ficam juntos. Então, pra ti burlar isso, pra ti ser esse cara que nem é tão bom assim, que é um cara meio nota 6, mas que tá se desenvolvendo diferentemente desses outros caras que só são ruins e não buscam desenvolvimento, tu precisa aproveitar que esse evento aconteça e incluir ele dentro da tua vida. Mas ao invés de tu ser um cara nota 3 que não busca se desenvolver, tu é um cara mediano ali, um cara que tá buscando desenvolvimento pessoal que vai conseguir encontrar uma mulher nota 10. Porque aí sim, tu vai se desenvolver dentro do relacionamento e aí sim o relacionamento de vocês vai conseguir ir pra frente. Porque essa mulher vai ver que tu é um cara bom, que tu tá buscando se desenvolver e ela vai ficar junto contigo. Vocês não vão terminar o relacionamento pelo cara achar que a mulher quer um homem muito maduro e ele não consegue entregar isso, ou pela mulher perceber que o cara não é tão desenvolvido, enfim, que são as razões que esse tipo de relacionamento termina. E ainda mais, tirando esse fato, tirando o evento Black Swan, é muito benéfico para te encontrar, pô, a tua futura esposa, caso seja possível, quanto mais novo possível. Porque essa ideia criada de que, ah não, quando eu fizer, tipo, sei lá, 30, 40 anos, é só achar qualquer mulher e aí eu engravido ela, e aí eu tenho uma família. Não é bem assim que acontece. Porque quando a gente vai colocar em prática mulheres nota 10, mulheres muito femininas, quando jovens, elas não conseguem analisar bem o tipo de homem que é bom para elas e o parâmetro que elas devem ter, porque elas justamente não tiveram ou nenhuma ou quase nenhuma experiência amorosa. Enquanto mulheres de 30, 40 anos, quando tu já tiver essa idade, já vão ter uma bagagem emocional que foi corrompida ao longo do tempo. Essas mulheres já caíram na mão de caras que não trataram elas bem. Então elas têm meio que esse bloqueio de se apaixonar, de conhecer homens novos, enfim, de te dar uma chance de verdade, de se deixar levar pelo amor, porque elas já fizeram isso e já deu errado. Então elas não vão tentar fazer isso de novo, não da mesma fórmula. Elas, ao invés de buscar o cara certo, vão tentar se moldar perante aos caras que elas querem ficar. E isso seria algo muito negativo de acontecer contigo. Tu ser um cara muito bom, imagina, tu se desenvolvendo agora, sei lá, 17 anos. Daqui 15 anos, tu é um cara muito desenvolvido e tu encontra uma mulher boa, mas ela não se deixa levar pelo amor, não se deixa apaixonar. Até porque isso é uma característica muito mais de pessoas jovens, de homens, tanto homens quanto mulheres mais jovens.
se deixarem levar pelo amor, se apaixonar, enfim, se permitir amar. Isso é uma característica de pessoas mais novas. Então por isso que é tão benéfico tu encontrar uma mulher quanto mais jovem possível. Inclusive, tem, tem um exemplo muito bom disso, que é o que acontece na vida real. Tem um cara que treina comigo, super gente fina, e ele é um cara meio da velha guarda da academia, assim, tipo, ele treina, sei lá, desde os anos 80, 90, e ele, enfim, ele, é parceria e tal, e esses dias ele apareceu com uma guria lá na academia, muito nova, tipo, quase da minha idade, praticamente. E eu achei que era, sei lá, filha dele, ou parente, enfim, seja o que for. E eu cheguei lá, cumprimentei os dois, e quando a gente tava conversando, eu tava meio que, tipo, jogando uns verdes, assim, pra descobrir qual que era o parentesco deles dois. Ele falou, não, pois é, hoje eu vim, a gente vai treinar uma perna aí, porque minha namorada, pô, não gosta muito de treinar superior e tal. E olha que curioso que é isso. Um cara de 55 anos, e ele é um cara bem de vida, ele tem um trabalho bem estável, tem dinheiro e tal. Um cara de 55 anos com uma guria que depois ele me contou que tem 19. Então por que que tu acha que quando tu fizer 30 ou 40 anos, tu vai conseguir encontrar uma mulher que também tem 40 anos e que ela vai ser o amor da tua vida, enfim. Isso até pode acontecer, mas não é indicado. O indicado mesmo é que tu encontre uma mulher sendo jovem, porque assim vocês dois vão se permitir se apaixonar um pelo outro, enfim, ter amor na relação. Então o normal de acontecer justamente esse, caras muito mais velhos disputando mulheres jovens, porque elas se permitem apaixonar e encontrar o amor. E é isso que tu precisa ter de diferencial em relação aos outros caras da tua idade, que eles só querem, tipo, ficar com essas gurias nota 10 por, tipo, 2, 3 meses. E aí na primeira coisa que acontece que eles não gostam, eles já terminam. Porque é isso que acontece, esses caras, eles não são desenvolvidos, eles querem ficar com a guria pra, tipo, comer ela 2, 3 vezes e depois largar fora, parar de namorar com elas e procurar a próxima. E tu vai ser diferente, tu vai ser esse cara que vai tratar essa guria bem, tu vai, porra, dar uma estabilidade emocional pra ela, tu vai ser um cara que tá buscando desenvolvimento e ela vai perceber isso, ela vai te apoiar nisso. E aí vocês vão acabar tendo um ótimo relacionamento, como é o meu caso, por exemplo. A minha namorada, ela é uma mulher de muito valor. Ela é um desses casos de eventos raros de mulheres muito femininas e muito evoluídas já na adolescência. Então, quando eu comecei a ficar com ela, e ela percebeu que eu estava em desenvolvimento, que eu estava buscando aprender coisas novas, estava tentando ser mais masculino, eu expliquei esses conceitos para ela, ela achou isso muito bom. Ela viu que eu era um cara de valor. E ela decidiu ficar comigo, assim como eu decidi ficar com ela. E o nosso relacionamento flui muito bem justamente porque relacionamentos são baseados em polarização, assim como eu já te falei. Um polo masculino e um polo feminino. Quando eles agem em sinergia e eles se completam, lembrando que relacionamentos não são de direitos iguais, mas sim de direitos complementares. Então, assim como a mulher vai dar carinho, vai dar um lar pro cara, ele vai prover estabilidade emocional, vai promover, enfim, aquisições materiais até mesmo para a mulher dele. Quando eles agem em sinergia, quando eles se completam, é aí sim que o relacionamento dá certo, é aí que ele tende a fluir. E isso é o que acontece no meu relacionamento. Essa mentira que criam de, tipo, sei lá, mulheres e homens de 30, 40 anos divorciados que ficam falando que, tipo, não, jovens não têm que namorar porque eles são muito novos. Eu, quando tinha essa idade, era burro. E aí, porque eles acham que quando eles tinham essa idade, eles eram burros, tu também deve ser. E aí tu não pode assumir uma mulher, tu não pode ter um relacionamento sério sendo novo. Mas sim, tu pode. Sabe que tu não é um retardado, sabe que tu não é um cara idiota, imbecil, e tu sabe que a experiência pessoal deles não tem nada a ver com a tua experiência pessoal. Se o cara, tipo, só queria comer várias mulheres quando ele era adolescente e não ter um relacionamento com nenhuma, não significa que tu seja assim também. Não faz o menor sentido essa lógica. Então, esquece o que todas essas pessoas te falam sobre tu não poder ter um relacionamento muito sério porque tu é muito novo e elas tentam te desestabilizar, e entende que se tu é um homem masculino e tu encontra uma mulher feminina sendo novo, sendo jovem, o relacionamento de vocês tende a ser muito duradouro. E eu nem tô dizendo pra ti, até porque eu já falei disso em outro vídeo, não tô dizendo pra te pegar e ser o cara que não fica com nenhuma mulher e que tu tá esperando encontrar a mulher certa pra que aí tu dê o teu primeiro beijo nela e vocês comecem a namorar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que tu deve se permitir encontrar outras mulheres, deve olhar ao teu redor e ver quais mulheres são realmente femininas, são mulheres de valor, e aí sim tu tenta ficar com elas. Não importando qual é o número de mulheres que existem femininas ao teu redor, mas sim se importando se elas têm valor ou não. E aí sim tu tenta ficar com elas. Não tô dizendo pra ti ser a princesa no topo do castelo esperando o teu príncipe chegar. O teu príncipe vai ser a mulher feminina. Eu tô dizendo pra ti ir atrás. Pra ti, pô, se tu precisar ficar com mais mulheres ao mesmo tempo, ou ficar com mulheres em curto período de tempo, tanto faz. Desde que elas sejam femininas, desde que elas sejam boas e isso seja útil pra ti, tu esteja buscando o relacionamento,
tu esteja buscando um propósito dentro dessa relação, porque é isso que a gente busca, se desenvolvendo um propósito em tudo na nossa vida, um senso de direção, desde que tu esteja buscando isso, então tá tudo certo, então não tem problema. Então, entendido que esse evento do cisne negro, ele é algo que acontece independente se tu quiser ou não, então tu tem que tirar proveito dele. Tem que entender se caras nota 3, caras nota 4 conseguem ficar com mulheres nota 10, ao invés de tu ser aquele incel estranho assim que fica olhando e falando, nossa, olha essas mulheres, tipo, elas ficam com caras que não dão valor pra ela. Não, tenta se aproveitar dessa lógica então. Se tem mulheres que ficam com caras que não dão valor pra ela, então seja um cara que dá valor pra ela e tenta ficar com essa mulher. É essa lógica que tu tem que usar, não é um pensamento derrotista. Não é uma ideia de, tipo, meio esquerdista, assim, de, tipo, só ter ódio ao sistema e não tentar fazer parte deles. Não faz o menor sentido. Se tu acha que tem caras que são nota 3 que ficam com mulheres nota 10, então seja um cara nota 10 e vá atrás dessa mulher nota 10. Porque é assim que as coisas funcionam. Se tem algo que é injusto, tu tenta se equalizar aquilo. Tenta ficar bom ao ponto daquilo ali não importar mais pra ti. Então é isso que tu deve fazer. Entender que se mulheres ficam com caras que são ruins, que não são desenvolvidos, seja um cara desenvolvido e vá atrás dessas mulheres. Aí sim, elas realmente vão te dar valor, aí sim tu vai ser notado, aí sim tu vai conseguir escolher com qual mulher tu quer ficar ao invés delas só te escolherem. Enfim, todo esse tipo de coisa vai fazer elas se apaixonarem por ti, porque tu vai ser um homem masculino vibrando com uma energia feminina de uma mulher. E não tem nada mais mágico no relacionamento do que homens masculinos e mulheres femininas vibrarem em energia, em sinergia. É assim que um relacionamento dá certo. Então, a lição que fica do vídeo pra ti é a seguinte. A partir de agora, tu vai analisar ao teu redor enquanto tu tá se desenvolvendo, claro, tu tá vendo os meus vídeos, tá, buscando melhorar na tua vida, tirar os aspectos ruins e trocar eles por aspectos novos. Tu vai olhar ao teu redor, pode ser, sei lá, na tua sala de aula, as tuas amizades, tanto faz, e ver quais mulheres são realmente femininas, mulheres de valor, mulheres que seriam boas pra te ter um relacionamento de longo prazo. Tu conhece alguma mulher assim? Quantas são? E caso seja possível que tu tenha um relacionamento com elas, que tu comece a conversar e demonstre o teu desejo, o que tu realmente quer com elas, então tenta ficar com essas mulheres, que são próximas de ti. Começa desse jeito. Começa analisando as mulheres ao teu redor, vendo se elas são boas. Caso sejam, então tenta ficar com elas. Porque só assim, não adianta nada tu ficar com mulheres masculinas ou mulheres neutras, assim, que não são nem muito pra lá, nem muito pra cá, e tu achar que isso vai te ajudar. Não, eu vou ficar com essa mulher aqui masculina e eu vou fazer ela virar uma mulher feminina, eu vou consertar ela. Não, não é assim que as coisas funcionam. Se tu quer ter experiência com mulheres femininas, então tu deve ficar com mulheres femininas. Porque são coisas completamente diferentes. Mulheres masculinas e femininas, tu vai ter um trato completamente diferente com elas. Com mulheres masculinas, tu não vai agir em tanta sinergia, porque vão ser duas energias iguais tentando se conectar, enfim, é algo estranho. Então, se tu quer ter experiência com mulheres femininas, vá atrás disso. E não atrás de ficar com mulheres sem valor e tudo mais. Então, a lição que fica do vídeo para ti é essa. Se tu gostou desse vídeo, se tu acha que tu tem alguma ideia boa que eu fale sobre, ou se tu tem alguma experiência pessoal sobre tudo que eu falei agora, pode comentar aí, comenta sem medo. Se tu quer ver mais vídeos como esse, sem edições piscando na tela o tempo todo, que é o desenvolvimento pessoal que existe no Brasil, esses vídeos de edição piscando e de Wojak, não sei o que. Se tu gosta desse tipo de vídeo que eu faço, de uma edição mais leve, pode se inscrever aí também. Aí na descrição tem o meu Instagram e no mais é isso.